aspecto profético, eu quero chamar a sua atenção para isso. Talvez ainda você não consiga perceber ele de uma maneira, não de uma maneira palpável, você talvez não consegue perceber isso, mas eu creio que o Espírito Santo vai trazer isso para você. Isso está ligado com a sua experiência com Deus também, né? No sentido de tempo. Mas existe uma percepção, né, de que Deus, Ele vai fazer algo poderoso. Você tem essa percepção? E sabia que essa percepção, ela é por conta de receber o Evangelho, ok? O resultado de receber o Evangelho é isso, você fica com uma expectativa boa, muda, não é um pensamento positivo, não é aquela coisa tudo vai dar certo, não é essa coisa natural ou ainda da alma, no sentido emocional, não, é uma questão do espírito. Algo bom vai acontecer, algo muito grande o Senhor vai fazer, embora as circunstâncias que você esteja vivendo não mostram isso, mas nós vamos, né, para o Espírito vai alinhando o nosso coração, e essa palavra foi que o Senhor tem ministrado no meu coração, acerca de alinhamento de espírito. O Senhor me ministrou que é um tempo de alinhar o espírito, convergir a expectativa daquilo que Deus vai fazer. Irmãos, nós, né, como igreja, no sentido igreja dos filhos de Deus em todos os lugares, de todo mundo, nós estamos vivendo os melhores dias da igreja. Por conta do quê? Por conta da palavra, por conta da revelação da palavra. Nem todos, eles vivem isso. Nem todos, muitos, né, como você já me ouve aqui, eles não tiveram a mesma revelação da graça que você está tendo. Eles ainda vivem na lei. Mas nós oramos para que o Senhor traga a revelação. Mas é o melhor tempo, né? Porque se você olhar para a história, não só bíblica, mas a história de grandes homens e mulheres de Deus, nós vamos vendo que a revelação que eles foram tendo durante o tempo, ela foi acumulando até chegar a nós hoje. Então hoje nós estamos no melhor tempo, nós estamos no tempo de maior revelação da palavra, revelação do Evangelho, revelação da graça, e isso é maravilhoso. E agora também nós como igreja estamos vivendo, né, igreja, nós aqui em Cidreira, estamos vivendo também um tempo fantástico, irmãos. É impressionante o que Deus está fazendo. Nós estamos num tempo de expansão gigantesco, desde as crianças até os adultos. Nossa, né, esse foi o quarto encontro, eu acredito, né? Não, quinto, quarto? Não, quarto isso, porque nós temos mais dois, mais um e o sub-20, 6 encontros, são 6 encontros no primeiro semestre, 6 encontros no segundo. Tanto de pessoa que foi, primeiro nós foi mais de 20, 25, né? Porque nós tivemos só um encontro aqui que foi 9, né? O resto foi 15, agora 13, enfim, tanta gente sendo salva, tanta gente tendo experiência, mas o encontro não é o único medidor, né? Não, os nossos GCs, e eu fico muito alegre quando os irmãos vêm aqui testemunhar e mencionam o GC, isso mostra que a igreja está funcionando, né? O GC, os irmãos estão juntos. Nós estamos expandindo, estamos GC desde lá então, né, Palmares, Quintão, estamos em Tramandaí, tem pessoas de outras cidades vindo, pessoas sendo salvas, as crianças, irmãos, tem GC com mais de 40 crianças numa casa, numa sala, está entendendo? Então, meu Deus, o que Deus está fazendo é poderoso demais, e esse é o melhor tempo. Só que eu quero dizer que esse é um pré-anúncio ainda do que vai acontecer. O Senhor falou comigo? Eu não gosto de chorar, irmãos. Eu sou difícil de chorar, né? Assim, aqui. Mas o Senhor falou comigo que é um tempo de alinhamento. E eu disse, Senhor, mas que alinhamento, Senhor? Como assim alinhamento? Nós estamos alinhados, nós estamos indo, crescendo. Ele disse, não, um alinhamento em relação à palavra. O Senhor ministrou no meu coração que Ele vai nos trazer uma revelação tão grande, tão impactante do Evangelho. E ela será liberada no nosso meio, irmãos. E todos os que estiverem andando conosco, eles vão ser cheios do Espírito e da palavra. Porque se nós olharmos para os moveres de Deus na história, é sobre o Evangelho, é sobre a palavra de Deus. Eu sei que é muito bom, e nós fizemos isso, convidamos as pessoas, vamos estar no GC, vamos estar na celebração, isso é poderoso, é lindo. Mas o mais poderoso é quando você, cheio da palavra,
lá no seu trabalho, ministre o evangelho para o seu colega. Você lá na sua casa, ministre o evangelho. Mas não ministre o evangelho dizendo que Jesus é bom. Amém, isso faz parte do evangelho. Mas quando você tem propriedade, você tem autoridade, você diz sim, Adão pecou, todos nós nos tornamos pecadores, mas Deus enviou o Filho, e por conta do Filho agora nós temos vida. E se você crer agora, aqui na minha frente você pode ter vida, os seus pecados serão perdoados, você se tornará justo diante de Deus, você se tornará favorecido diante de Deus. E eu creio que lá na empresa, lá nas casas, lá nas famílias, o evangelho de Deus irá manifestar. Nós iremos ver o Senhor levantando desde crianças, adolescentes, jovens, famílias inteiras, cheios da autoridade do evangelho e da palavra de Deus. Isso aqui é uma questão, mas o que eu percebo é uma questão, não é simplesmente conhecer, não, mas é uma questão de autoridade. Autoridade. Só que não é uma autoridade de imposição, entende? Uma autoridade que eu posso impor algo sobre alguém. Uma autoridade porque eu falo muito bem, uma autoridade porque eu tenho palavras boas, não. Mas uma autoridade da palavra, é uma autoridade espiritual, irmãos. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, e junto com isso, se você perceber, os dias que nós estamos vivendo, eles são dias maus, e isso não é um motivo de alegria, não, mas esse é um sinal que o Espírito vai mover. Quando as trevas começam a se levantar muito mais, a graça de Deus e o favor de Deus não vai ficar para trás, porque o Senhor Jesus, Ele é o vencedor. E é algo que nós temos que orar, e eu quero levantar depois com você um clamor aqui, na nossa cidade, né? Um dia aparece um morto, no outro dia outro assassinado. Eu quero dizer que isso é um espírito, isso não é natural, não é natural, não é a culpa de alguém, não, isso aqui é um espírito maligno de morte, ok? Só que se nós acharmos isso aqui é natural, nós vamos lutar com as armas naturais. Mas se nós levantarmos em oração, eu e você nos levantarmos como pregadores, proclamadores do Evangelho da Graça, você vai ver a glória de Deus manifestar diante do cenário que nós estamos vivendo. É isso que eu creio, irmãos, é isso que eu creio que vai acontecer. E você está ligado com isso. O Senhor chamou você, o Senhor marcou você, o Espírito do Senhor está em você, está sobre a sua vida, para que esse propósito venha se cumprir através de você. Então se prepare, você será equipado pelo Espírito. Eu sei que há uma sede em alguns corações para querer mais de Deus, e eu quero dizer que chegou a hora, você que pede para o Senhor: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser um canal em tuas mãos. Senhor, eu quero ser usado por ti. Senhor, usa a minha vida. Eu quero dizer que chegou o tempo, irmãos. Não que o Senhor não tenha usado você, mas eu estou falando um outro nível de autoridade aqui. Talvez a autoridade você ainda não consiga identificar o que é, mas o Espírito vai trazer revelação. Autoridade não é uma questão forçada, sabe? Não, a autoridade é uma questão que ela flui. Porque Jesus, quando Ele falava, os escribas, os fariseus, as pessoas diziam só um pouquinho, mas esse cara, ele fala diferente. Ele falava a mesma palavra, ok? A mesma palavra que os outros, mas ele disse, não, ele fala diferente. Por quê? Porque ele fala com autoridade. Ele fala com autoridade, e quando ele fala, o cego enxerga, o paralítico anda, o pecador é salvo. A mulher pega em ato de adultério, ela é feita nova criação. A mulher samaritana, sem propósito, sem destino, vivendo o pecado, ela é liberta do pecado. O gadareno, que tinha uma legião sobre ele, vivia sem roupa, no meio de um cemitério, o Senhor liberou uma palavra sobre ele, aquela palavra transformou a vida dele, ele foi liberto por conta da palavra. Então a ilusão de muitas pessoas, elas acreditam que a transformação de algum lugar, ou de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, ela vai acontecer por conta de um governador muito bom, de uma pessoa muito boa. Ela acha que a expectativa dela está na perspectiva natural. Ok, se essa pessoa não crê, isso é muito aceitável. Mas para nós que cremos, irmãos, eu quero dizer para você, não. A nossa esperança é o Evangelho.
A esperança para Deus fazer algo na sua vida é o Evangelho. A esperança para Deus fazer algo no seu casamento é o Evangelho. A esperança para Deus fazer algo na nossa cidade, no nosso litoral é o Evangelho. Não quer dizer que nós não vamos honrar e valorizar as pessoas, jamais. O Evangelho não permite isso. O Evangelho diz que nós temos que orar pelas autoridades, mas a nossa expectativa não está nisso. A nossa expectativa deve estar em Deus, no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, não é a pessoa natural, não, é o Evangelho, é a graça de Deus. Então é isso que Deus vai fazer, é isso que Deus vai fazer através de nós. Ele vai nos conduzir, irmãos, a um tempo de revelação mais profunda do Evangelho, porque a palavra Evangelho, nós somos muito familiarizados com ela, né? Evangelho, ok, glória a Deus por isso. Só que é aquela coisa, né? Aquela coisa que tanto você usa que ela acaba perdendo o valor, impacto. Então, o que é Evangelho, né? Qual que é o propósito do Evangelho? Onde é que está aqui? O que Deus? O Evangelho é o quê? Evangelho é ir na igreja? Evangelho é ser uma boa pessoa? O que é Evangelho? Então foi perdendo, eu vejo que vai perdendo, entendeu? O poder. E a sensação que eu tenho é isso, né? Que nós tivéssemos uma arma muito poderosa na mão, ou melhor, né? Um celular, por exemplo, se você tem seu celular, quando você troca de celular, você não faz ideia do potencial do seu celular, né? E você usa ele com base no que você tinha antes, só que ele tem inúmeras funcionalidades a mais que você não tem nem ideia. Então você tem um celular muito poderoso, só que você não consegue desfrutar de todo o potencial que ele tem. O Evangelho para mim é como isso, entendeu? Para nós hoje, é como se nós tivéssemos uma arma muito poderosa na nossa mão, e ela já está dando um resultado fantástico, mas a minha percepção é essa, que existe muito mais revelação, existe muito mais profundidade, existe muito mais impacto que o Evangelho irá gerar, e é isso que eu creio que o Senhor vai fazer. Ele vai nos dar outro nível de revelação do Evangelho da graça, vai nos trazer clareza, vai nos trazer revelação, vai abrir os nossos olhos espirituais, Ele vai nos conduzir para nós sermos imersos e mergulhados pelo Senhor na graça dEle. Se nós temos crescido, avançado, multiplicado, muito mais isso vai acontecer. Você verá multiplicação como nunca, você verá transformação como nunca, você verá cura, sinais e maravilhas como nunca. E eu vou mostrar para você que isso está ligado com a pregação do Evangelho. Então a nossa fé, o que o Senhor quer fazer conosco? Quer alinhar aqui a questão da nossa fé. A nossa fé precisa estar no lugar certo, precisa de ser uma fé correta. Ok? Não é simplesmente sobre ter fé todo mundo tem, existe a fé natural, fé naquilo que a pessoa pode fazer, ou ainda a fé que ela precisa de fazer algo para Deus abençoar ela. Isso é fé, mas é uma fé errada, e uma fé errada vai produzir resultados errados. Então se você crê que é você que precisa se transformar você mesmo, isso é uma fé errada. Se você crê que é você que vai transformar o seu casamento, isso é uma fé errada. Não, eu e você precisamos de crer que é o Senhor quem vai fazer. A nossa fé deve estar nele, totalmente nele, e é isso que a revelação do Evangelho traz, ok? É isso que o Evangelho faz, porque o Evangelho ele vai produzir o que? Fé, vai produzir fé no seu coração, e quando você tem fé, aqui você vai ver Deus movendo na sua vida, e através da sua vida. Então é esse tempo que nós vamos viver. Feche os seus olhos como você está, vamos orar juntos nessa hora. Pai amado, nós oramos nessa hora, Deus, que o Teu Espírito de revelação venha sobre nós, venha nos trazendo clareza, Senhor, venha abrindo os nossos olhos. Nós queremos que nesse tempo, Pai, o nosso coração está com uma expectativa muito grande em Ti, que o Senhor vai nos trazer revelação do Teu Evangelho. Nós veremos crescimento, nós veremos avanço, nós veremos, ó Senhor, multiplicação, nós veremos cura, sinais, maravilhas, nós veremos salvação como nunca antes, nós veremos casamentos restaurados,
nós veremos, ó Senhor, famílias inteiras sendo alcançadas por Ti, nós veremos esse litoral sendo impactado pela Tua graça, nós veremos, ó Senhor, os irmãos sendo levantados pelo Senhor, como esse canal do céu aqui na terra, nós veremos, ó Senhor, as igrejas sendo avivadas, ativadas, enviadas, nós veremos, ó Pai, esse litoral sendo tomado pela Tua graça, o Teu amor, ó Pai, incondicional, sendo revelado no coração. Senhor, nós vemos, ó Pai, uma geração de cristãos com a convicção na obra consumada do Calvário, cristãos maduros na palavra e na mensagem da graça, que tem a convicção que não é pelas obras humanas, não é pelo mérito, não é pelo esforço próprio, mas tudo é pela Tua graça, tudo é pela obra consumada. Senhor, nós vemos já uma geração de jovens, adolescentes, ó Senhor, cheios do Teu Espírito, com entendimento, ó Pai, correto, com a Tua palavra transbordando no seu coração. O Senhor irá levantar grandes homens e mulheres, ó Deus, que serão esse canal do céu aqui na terra, e o Teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, irmãos. E junto com isso, você viu, nós vamos fazer, né, um testemunho por semana. Aqui no culto nós vamos passar uma parte só dele, mas tem o testemunho completo, né? A ideia é que ele seja no máximo meia hora, ok? Só que eu e você precisamos aprender a assistir e ouvir testemunho também, ok? Eu quero ensinar você. Primeiro, não, né, tire da sua cabeça, eu sei que você não pensa isso, tá? Mas é aqueles que não vieram hoje, você fala para eles daí. Por que é o fulano que dá testemunho e não eu? Está entendendo? É porque você precisa falar as coisas, entendeu? Tem que falar para os irmãos, tem que dar um testemunho na GC, falar, pastor, ó, teve aconteceu um milagre, porque a gente não sabe, a pessoa fica brava, mas é sempre o mesmo que dá testemunho. Pois é, mas a pessoa não fala nada, tem um milagre, ela não conta, como é que eu vou saber? É que o Espírito revela, amém, tá bom, eu vou orar para isso. Ou você pode dizer, então, sabe aquela coisa assim, que ninguém aqui pensa isso, eu sei disso. Porque tem que ser fulano, porque tem que ser Beltrano, porque tem que ser ciclano. Então, primeira coisa é essa. Segundo coisa que você tem que ver, quando você ouvir um testemunho, está ligado com uma mensagem também. Uma mensagem é mais ensino, mas enfim. Quando você ouvir um testemunho, veja a glória de Deus, entendeu? Veja a glória de Deus. Não olhe naturalmente, simplesmente naturalmente, entendeu? Não, porque o irmão, né, o Clevinho, não, ele fez o testemunho, ele foi lá no médico porque ele tem dinheiro para fazer exame. Está entendendo? Eu sei que você jamais vai pensar assim. Não, porque tem plano de saúde, ele pode fazer quantos exames quiser. Não, então nem olhe o testemunho desse jeito, não vai. Você não vai ver a glória de Deus, você vai ver coisa natural. Consegue entender? Alguém está entendendo? Então é assim, porque eu sei que tem pessoas que eles são assim, entende? Eles vão ver só o que não é para ver. Isso é imaturidade, né? É que nem criança, que nem eu falo das crianças. Quando você vai passar a paixão de Cristo para as crianças ver, o que elas vão querer ser? Você acha que elas vão querer ser Jesus? Não, elas vão querer ser o soldado romano que dá-lhe pau, é isso, entendeu? Porque ela não tem revelação. É assim que eles são. Então a pessoa, quando olha o testemunho, se ela não decidir, não, cara, eu quero ver aqui a glória de Deus, eu quero ver o que Deus fez na vida dele, eu quero ver o milagre. É isso que você tem que ver. E terceiro, permita ser inspirado. Permita ser inspirado. O objetivo é gerar fé no seu coração. O testemunho é para gerar fé no coração, no seu coração, amém? E quarto e último ponto, envie esse testemunho para alguém. Envie esse testemunho para alguém, para gerar fé no coração de outra pessoa, amém? Outra coisa também, nós vamos usar a mensagem, obviamente a mensagem de hoje, eu não vou conseguir pregar toda ela, por conta do nosso tempo, porque eu sei que você fica ansioso e nervoso, né? Quando chega 9h30, eu vou liberar você 9h30 hoje, ou 9h35 no máximo. Na verdade tem que ser 9h35, porque o culto ele não começa às 7h30, ele começa às 7h35, para ser 2 horas tem que ser 9h35. Eu sei que os irmãos ficam ansiosos, ficam nervosos, meu Deus, o pastor não termina esse culto, e mais uma oração, e mais um negócio, e mais não sei o quê. É uma vez por semana, irmão, você está aqui, se você não puder ficar 2h30 aqui comigo, mas enfim, né? Mas o Senhor tem ministrado no meu coração que tem que ser 2 horas, não sei porquê, mas Deus sabe, aleluia, eu vou respeitar isso. Mas, eu não sei se você já recebeu,
mas nós vamos liberar no dia do culto a palavra da semana, que vai ser a mensagem que vai ser pregada. Em todos os grupos de GC, os líderes vão liberar essa palavra. Essa palavra será compartilhada durante a semana, ok? Então você vai perceber que essa palavra, ela é sim uma palavra um pouquinho mais extensa, ok? Porque o objetivo é que nós venhamos a nos aprofundar um pouquinho mais. Embora não vai ser um estudo, entende? A tentação é de fazer um estudo, não vai ser um estudo profundo, mas eu creio que o Senhor vai nos levar a um aspecto um pouquinho mais profundo daquilo que nós estamos vivendo. Então você vai ter a palavra, né, escrita no PDF, e aí você lê essa palavra, você estuda, ora sobre ela, pede revelação para Deus. Lá no dia da reunião do GC vai ser compartilhado sobre essa palavra. Você quiser enviar áudios lá no grupo do seu GC sobre essa palavra, enfim, os GC vão ter também a dinâmica em relação a isso. Você vai compartilhar, se você quiser perguntar, se você quiser, enfim, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não entendi muito bem. Esse é o objetivo, de nós ruminarmos essa palavra, para quê? Para termos a revelação do Evangelho. E junto com isso também nós vamos enviar a palavra em áudio, né? Como já enviamos toda semana, para você ficar ouvindo também essa palavra. Hoje, como não vai ter a pregação inteira, mas você vai receber parcialmente sobre isso. Mas para quê? Para que gere fé no seu coração. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa se alimentar do Evangelho de Deus, da graça. Somente isso vai gerar fé e vai transformar a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia! Junto com isso, nós temos o nosso plano de leitura paralelo, que vai acontecer, vai continuar acontecendo. O plano de leitura, você tem que se lidar. O plano de leitura é um capítulo por dia, ou 2, e um áudio com ali um compartilhamento breve. Mas para que é o plano? O plano de leitura, o objetivo dele não é um estudo também, mas é aquela coisa para você ler, ok? Não vou dizer ler por ler, mas é você ler para se alimentar, no sentido seguinte: cara, não vou conseguir, ou a ideia não é, se você quiser, mas a ideia não é você investir tempo em cima daquela leitura. O plano de leitura é para que a leitura se torne um hábito para você. Hoje eu estava falando com o irmão lá no monte, e ele disse: pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Eu disse: por quê, irmão? Dá sono, né? Não, ele disse: não, eu tenho dificuldade de ler. Por quê? Porque eu começo a ler, um dia eu leio, no segundo também, no terceiro eu não consigo. Eu disse: por quê? Não sei, cara, tem alguma coisa que não deixa. De claro, é uma resistência espiritual. Só que ele disse: eu começo a ler, e daí daqui a pouco eu não estou entendendo. Eu disse: tá, mas eu começo a ler onde? Não, eu comecei lá em Gênesis. Eu disse: pois é, esse é o primeiro erro. Gênesis é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas se você vai começar, não comece por Gênesis. Você deve começar por outros livros, né? Livros que contam histórias, fatos, né? O Evangelho de João é o melhor de todos, porque cada capítulo é uma história. Cada capítulo é uma história. Então você lê um capítulo e, uau, aqui tem uma história. Entendeu? Tem outros que a história é mais de um capítulo, é 2, 3, 4, 5 capítulos. Então, né, começa pelo Evangelho de João, comece lendo ali os Evangelhos. Atos dos Apóstolos também é bom. E aí você lê para gerar o hábito de leitura em você. Não precisa ler para estudar, porque daí você vai parar, vai ver: cara, não entendi essa palavra, não entendi isso aqui, tá, mas o que ele está querendo dizer? Ok, não estou dizendo que você não pode estudar a palavra, não é isso, mas estou dizendo que o objetivo do plano de leitura não é esse. O objetivo é você criar o hábito de leitura. Cria o hábito de leitura. Pastor, mas eu não leio. Você lê, só que você não lê a coisa certa. Esse é o problema. Quando você está lá rodando o feed do Instagram, você está lendo as publicações. Você lê, só que troque, coloca a Bíblia. Entendeu? E para isso, outro ponto: use a Bíblia de papel, ok? Comece a trazer, traga para cá a Bíblia de papel também. Leia na Bíblia de papel. Você já sabe. Você vai estar lendo no celular, Satanás vai enviar uma mensagem: não leia. Não, estou brincando, não vai ser assim, mas vai vir uma mensagem de um negócio que você vai resolver durante o dia. Você acordou de manhã: não, agora eu vou ler. Você abriu o celular: é a mensagem do meu chefe, meu colega de trabalho. Já deu, já não vou ter que sair mais cedo. Pronto, já passou. E assim é todo dia, vai ser. Então, lendo uma Bíblia de papel, ok? Compre uma versão acessível de linguagem a você. Tem muitas versões que são boas, entre elas a NVT, acho que nós não temos mais aqui. Bíblia NVT, NTLH, são as melhores para essa leitura, ok? Para você ler, criar o hábito de leitura, mesmo que você não entenda, ok? Mas leia, porque isso vai gerar fé no seu coração. Amém, irmãos?
Aleluia. Outro aspecto que não tem nada a ver com o evangelho e com a Bíblia aqui, que eu lembrei agora, eu vi que os irmãos estão com frio lá naquele canto. O que acontece? Algumas orientações básicas em relação à nossa climatização. A nossa climatização, irmãos, a gente não conseguiu ainda climatizar totalmente o prédio. Primeiro, por quê? Porque ele é grande e tem muita vazão. Segundo, porque nós temos alguma coisa com o ar, entendeu? A gente arruma um, o diabo estraga outro. Então hoje nem todos estão funcionando, e eu não consigo ninguém para arrumar, consigo resolver. Isso é outra pregação. Então a gente não consegue fazer. O ambiente é muito grande, tem muita vazão, ok? Só que nós precisamos ligar o ar, todo o culto, mesmo que não esteja quente, mesmo que não seja verão, porque até no verão nós não conseguimos usar o ar por causa da luz, era outro problema que nós tínhamos. Agora não tem a luz. Então sempre as extremas vai ser mais gelado, porque os ar que nós estamos usando é esses dois e esse aqui já desligaram, esses dois e esse aqui. Então você não quiser ser atingido diretamente pelo ar, você tem que sentar aqui no meio. Pastor, mas quando eu chego o meio está cheio. Chegue mais cedo. Chegue mais cedo. Não pode guardar lugar, está proibido de guardar lugar. Eu já falei para os irmãos, não pode guardar lugar. Eles botam capinha de celular, brinco, pulseira, pente, remédio. Imagina remédio na igreja. Eles botam tudo nas cadeiras, 4, 5 fileiras. Eu digo, mas o que é isso? Não. Então, aqui no meio, tá? As extremas, principalmente, né? Aqui, ali é onde é que o vento pega direto. Aqui vai pegar direto. Então, traga um casaco. Por quê? É melhor você botar um casaco e uma meia no pezinho. Porque se nós desligamos o ar, depois não recupera mais. Está entendendo? Porque existe uma ilusão, né? Às vezes você vê aquele númerozinho ali, 20, 20. E você acha que o ar que sai dali é de 20 graus. Você sabe que não é assim, né? Vocês não sabem como é que funciona o ar-condicionado, né? O ar não muda. O ar é sempre gelado ou quente. A temperatura que você coloca ali é a que você quer que fique o ambiente. Então se você colocar ali, eu quero que o ambiente fique a 20 graus, quando chegar a 20 graus o ar-condicionado desliga, é por isso que tem 20, não é? Não, bota mais, bota para 23, não muda o ar dele, o ar sempre vai ser gelado, está entendendo? Então não muda isso, é o ambiente que muda. Só que quando nós desligamos, ok? Nós desligamos ele, a gente perde tudo aquilo que tinha. Então se estava um pouquinho mais gelado, perde tudo, depois liga, não recupera mais. Porque ele gela aqui, né? A gente liga, quando está quente, um pouquinho mais quente, eu chego aqui no prédio por volta de 1h30, 2 horas da tarde, chega 3 horas, 3h30 eu já ligo, para ele gelar todas as paredes, gelar tudo, para ficar gelado. E aí chegam os irmãos, que os voluntários, meu Deus, que gelo isso aqui. E aí eu fico só cuidando de ver se vocês vão desligar, e daí eu vou pegar eles. Por quê? Porque quando entra todo mundo, aí, porque se desliga, vai entrar quando está cheio, não recupera mais também. Mas a orientação é o seguinte: se você não quer diretamente estar ao ar, você precisa sentar aqui no meio. Aqui vai ter ar e aqui vai ter ar, ok? Pastor, eu sempre chego mais tarde, sobra as beiradas. Traga um casaquinho. Casaquinho, traga, né? Agora começa a ficar frio. Obviamente que no inverno não vão botar o ar, né? A toda a potência. Eu estou dizendo que é para o ambiente ficar mais agradável. E aí você começa a notar que fica gelado agora, quando você senta e acalma tudo. Quando está no louvor, cantando e tal, a gente não sente, depois que vai ficando. Então traga o casaco, né? Você sentar no lado. O que sempre eu oriento, nós orientamos o quê? É direcionar daí o vento para cima, ok? Para nós não desligar, porque depois desliga, começa a ficar quente e não recupera mais. E aí você chegou no ambiente gelado, fica quente e já era. Aqui minha voz já vai, sua voz também, já não tem mais. Está entendendo, irmão? Então venha com meia no pezinho, né? Não é aquela curta que fica coisa de fora. Isso é outra orientação, né? Enquanto é isso. Outra questão também, você já percebeu que o nosso cofre ele fica aberto o culto todo, ok? Mas eu quero pedir para você, que se porventura você for comer alguma coisa, você coma lá. Não traga para comer aqui dentro, ok? Porque na verdade a ideia de comer é para comer antes ou depois. Mas enfim, tem ali, está com muita fome, não aguento, que nem criança, né? Tem que comer alguma coisa, um desespero, meu Deus do céu, não pode esperar. Se você quiser comer, coma lá. Pastor, quer tomar um café, uma água? Ok, você pode tomar aqui, e no final você vai pegar a sua garrafinha, a sua latinha, como um cidadão do reino dos céus, que é nobre,
e vai colocar lá no lixo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos voltar para o Evangelho? Amém, irmãos. Nós vamos fazer só a leitura aqui. Vai lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos lá no versículo 16. Romanos 1, 16 e 17, vamos ler. E depois nós vamos orar. Aleluia. Você sabe que o evangelho, eu chamo de evangelho, perdão, de Romanos, a epístola, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é uma das mais impactantes da história, né? O evento que tanto nos impactou e nos transformou, que é a reforma protestante, ela foi por conta da revelação de Martim Lutero sobre essa porção aqui, Romanos capítulo 1, 16 e 17. Martim Lutero, ele era um monge católico, e ele era professor de uma faculdade, e quando ele estava então ministrando, né, ou seja, dando aula, a segunda matéria que ele deu, né, a história conta que o primeiro livro que ele estuda com seus alunos é o livro de Salmos. Ficou 2 anos ministrando Salmos. Aí quando ele vai agora o próximo, ele vai ministrar, vai dar aula sobre o Evangelho, ou melhor, sobre a carta de Paulo aos Romanos. E quando ele começa, nas primeiras, ele se depara com esses 2 versículos, que dizem assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí ele foi confrontado duramente, por quê? Porque então a igreja, a palavra que ele tanto aprendeu, não é que o justo, ou uma pessoa se torna justa, e o que é ser justo? É ser aceito por Deus, segundo o padrão exigido por Ele mesmo, ou seja, perfeição. Ser justo é ser aceito. Então a religião que ele vivia antes era o que? A pessoa, para ser aceita, ela precisava de obras. Então lembra, né? Se você já viu o filme de Martim Lutero, alguém já viu o filme de Martim Lutero? Você precisa ver esse filme, é fantástico. Então a igreja, ela cobrava indulgências, uma dessas coisas, indulgências para as pessoas serem salvas. Então se você quer salvo, você tem que pagar. Então eles inventaram um negócio também, que há um lugar chamado purgatório. Quando as pessoas morrem, elas vão para lá. E era exigido e cobrado o seguinte: se você tem um tio que morreu, ele está no purgatório, se você pagar, ele pode ser salvo. No momento que a moeda que você coloca no gasofilácio, ela bater no fundo, o seu tio vai ser liberto do purgatório e vai entrar pelas portas celestiais e será salvo. Então era assim. Então a salvação, a revelação que ele tinha é que a salvação não era pela graça, ou seja, não era por aquilo que Cristo fez. A revelação que ele tinha é que a salvação era por conta das obras. E aí o que mais ele se espanta é quando o texto aqui, o versículo 17, diz que no Evangelho a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele, meu Deus, como assim? Porque a ideia dele de justiça era do Deus mau, o Deus que pune. O Deus mau, o Deus que pune. Então se alguma coisa está acontecendo de errado, é porque Deus está me punindo. Só que quando ele lia o Evangelho, não, mas só um pouquinho, não está combinando com isso. E ali o Senhor começou a ministrar no coração dele, e ali ele teve a revelação, e hoje nós somos alvos, ou melhor, nós somos consequências da revelação que ele teve. E muitos outros moveres na história, muitas outras pessoas antes dele, poderia falar, né, mais de 10 para você aqui, pessoas que foram tendo revelação a partir da carta de Paulo aos Romanos. Porque a carta de Paulo aos Romanos, ela é o Evangelho, né? Eu chamo ela de Evangelho, quinto Evangelho, muitos chamam também. Ela é o Evangelho no aspecto sistemático. Ok? Se nós começarmos capítulo 1, o 2, o 3, até o 16, nós vamos ver o Evangelho organizadamente. Paulo tinha isso, uma característica fantástica do apóstolo.
né, dessa didática, de ensino dele, de explicação dele. E o mais poderoso não tão poderoso quanto isso, é que Paulo, ele traz o ensino que ele traz, ele é endereçado também para os judeus. Isso é muito bom para nós, apesar de nós não sermos judeus, mas a característica dos judeus está ligado com a religião, então isso é muito bom. Então Paulo traz o aspecto da religião judaica, né? Como nós vimos aqui, a salvação então é para quem? Tanto para os judeus, quanto para os gregos, ou seja, todos precisam. Então os judeus tinham essa fama, né, de ser o povo de Deus, e confiar na religião judaica, nos rituais judaicos, para alcançar a salvação. Só que o apóstolo diz o que? Não, esse evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação do judeu. O que ele está dizendo? O judeu precisa ser salvo, mesmo sendo o povo de Deus, mesmo tendo muitos rituais, mesmo tendo essa carga religiosa, precisa de salvação, e o evangelho é o poder que salva o judeu. Mas ele diz também para os gregos, e você sabe que os gregos são conhecidos então, por essa busca incessante pela sabedoria. Então esse aspecto filosófico, muitos pensadores da história são gregos. Aí Paulo diz, esse evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu, mas também do grego. Aquele que confia nas suas obras, é os judeus, só o evangelho salva ele. Aquele que confia na sua sabedoria humana, aquele que confia, né, nas suas características filosóficas, esse precisa de salvação, irmãos. Então quero dizer, o evangelho é para a salvação de todos. Todos necessitam de ser salvos, por quê? Porque todos pecaram em Adão, e o evangelho é o poder para a salvação de todos, independente da classe cultural, independente da classe social, independente da geografia da pessoa, independente da idade da pessoa, independente do credo inicial que ela tenha, o evangelho é a salvação, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, independente de quem seja. É sobre o evangelho. E Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho. Só que se envergonhar do evangelho não está ligado com não, né? Ou alguém, eu estou numa sala e alguém pergunta, alguém é cristão aqui? Não, eu tenho vergonha de levantar a mão. Não é isso que ele está falando. Não é porque eu tenho vergonha de falar de Jesus, não é porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão, não é, isso é vergonha, isso é muito raso diante do poder do evangelho. Quando ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, ele está dizendo o seguinte, eu estou disposto a ir às últimas consequências para levar essa mensagem. Porque se nós lemos o versículo 14, né, retornar um pouquinho, versículo 14, ele diz, eu sou devedor, veja ali, pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a insensatos, por isso quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que são. Ele está dizendo, eu sou o devedor, e não é porque Deus disse, tu é devedor, Paulo, não, ele foi salvo pela graça. Mas quando ele diz que é devedor, irmãos, aqui eu finalizo, é porque ele está dizendo, eu recebi, como se fosse, eu recebi a cura da enfermidade da humanidade. Então quando eu estou vendo alguém enfermo, ele está dizendo, eu sou o devedor, eu preciso levar cura. É como se ele tivesse a receita, ok? Uma pessoa tem uma doença terminal, e ele tem a receita na mão, com o tratamento que ele sabe, eu sei que se essa pessoa tomar esse remédio, se essa pessoa seguir esse tratamento, ela vai ser salva. Então quando ele vê alguém enfermo, ele diz, eu sou o devedor, eu preciso levar para ela, eu preciso falar para ela desse evangelho, eu preciso levar para ela, eu preciso levar essa mensagem, eu sou o devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, eu vou ir para Roma, eu vou pregar o evangelho aí por isso que ele diz, eu não me envergonho desse evangelho, por quê? Porque eu sou o devedor, eu preciso levar essa mensagem, é essa mensagem que salva, irmãos, é essa mensagem que vai salvar, e você vai ver a salvação em todas áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. É somente o evangelho que pode salvar. Não é simplesmente você ser salvo da condenação eterna, não, é você ser salvo de você mesmo, é você salvo da corrupção da nossa carne, é você salvo de viver com base no seu ego, na sua vontade, do seu jeito. E essa mensagem do evangelho, então, irmãos, ela ofende o aspecto humano natural. Por quê? Da mesma maneira que o evangelho é salvação para todos, o evangelho coloca todos no mesmo lugar. O evangelho coloca todos. Eu sempre,
É interessante, eu sempre achei, não achei, porque realmente é a palavra, diz que por causa do pecado de Adão, todos nós fomos colocados no mesmo lugar, e é verdade, condenação. Só que o Evangelho também nos coloca no mesmo lugar, na mesma condição. Por quê? Porque nenhum de nós pode fazer algo para ser salvo. Nenhum de nós tem capacitação, qualificação, habilitação, nenhum de nós tem justiça, nenhum de nós tem algo bom em nós para agora atrair a atenção de Deus. Nenhum de nós temos agora alguma coisa que o Senhor olhe para nós e diga, não, tem alguma coisa de bom nesse rapaz, tem alguma coisa de bom nessa pessoa. Não. O Evangelho, ele realmente nos coloca numa posição ele nos ridiculariza diante da bondade que nós achamos que temos. Está entendendo? Porque aquilo que nós achamos que é bom, não é bom. Não é. Os nossos valores e qualidades que nós achamos que é bom, nossa, eu sou muito bom nisso. Não, quando você olha para o Evangelho, você diz, cara, pastor, então quer dizer que eu tenho que ser ruim? Não, mesmo que você não queira, essa é a nossa condição. Mesmo aquilo de bom que você tenha, eu quero dizer que não é bondade, porque não há nada de bom em nós. Pastor, não, fala assim, esse é o Evangelho, ele nos confronta. Pastor, mas não sou igual fulano de tal, ciclano que tal. Ok, é a mesma coisa, nós somos iguais. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa que eu nunca menti na minha vida. Pois é, falando isso já mentiu a primeira vez. Pastor, mas eu sou uma pessoa honesta. Ok, vamos lá, não é errado ser honesto, ok? O que a sua honestidade ajuda na salvação? Deus vai dizer, não, vou salvar porque você é honesto. Ajuda você em alguma coisa? Então, no mesmo lugar daquele que não é honesto. Aí, vamos parar aqui já, né? Senão os irmãos não vêm semana que vem. É isso. Não, pastor, aqui, nunca traí a minha esposa. Ok, continue assim, muito bom, aleluia. Mas diante da salvação, você vai requerer isso para Deus? Deus, eu nunca traí a minha esposa, então o Senhor tem que me salvar. Só que vai estar o outro ali que traiu a esposa 18 vezes, e Deus vai salvar ele. Isso não confronta a sua bondade? Isso não confronta o seu senso de justiça? Pastor, então nós temos que quebrar tudo, vida louca, já que não adianta nada. Esse pensamento só mostra a nossa perversidade. Esse pensamento só mostra que o Evangelho nos coloca no mesmo lugar. É que nós somos esses miseráveis, nós somos esses que não tem nada de bom, mas apesar disso, Ele se entregou para nós. Ele nos amou. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Ele disse, eu vou salvar você, eu vou na cruz para salvar você. Irmãos, o Evangelho, ele não é sobre o homem, o Evangelho é sobre Deus, porque ele começa em Deus. É Deus que decide salvar o homem, é Deus que decide salvar o homem, independente do que ele é e do que ele faça. É Deus, não tem a ver com o homem. Você viu aqui o testemunho, Davi ali deu testemunho, 4 anos. Os irmãos oraram e fizeram de jejum. Vou falar também agora, tá? Um dia ele veio numa reunião, nós fomos de 10 para falar com ele no celular aqui. Oh Deus, pega ele, cruz. Porque é Deus que faz, é Deus que decide. Não é Deus decide. Quando Deus decide, então o Evangelho começa com Deus. Ele decide salvar. Ele olha para a condição do homem pecador e diz, eu quero salvar. Mas como vai salvar? Ele diz, eu mesmo vou prover para salvar. Ele envia o Filho, vai para a cruz, morre e ressuscita. Mas agora o que o homem precisa fazer? Ele precisa de crer nisso. Mas como que eu vou crer nisso? Já viu que tem pessoas que vão no encontro, ouvem a mensagem, mas eu não entendo, eu não consigo. Pois é, mas não é natural, é o próprio Deus. E por isso que o Evangelho é poder de Deus. É o próprio Deus que faz algo em nós, para que nós venhamos a crer naquilo que Ele fez. Então começa em Deus, é Ele que provê, é Ele que faz. E no final, é para quem? É para o homem?
é para a glória de Deus. Quando vem um pecador arrependido sendo salvo, é o nome do Senhor que é glorificado. A salvação não é por obras, a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É o Evangelho, é Ele que salva você. É o Evangelho que vai transformar a sua vida, é o Evangelho que vai transformar esse lugar. É o Evangelho é a graça de Deus, é a obra da cruz. O Evangelho é sobre o que Deus fez em Cristo na cruz. Não é sobre o que o homem pode fazer. O Evangelho é sobre o que Deus fez. Em quem? Em Jesus. Para quê? Para a salvação do pecador. Por isso, quando você vê um testemunho do Cleber, você diz: eu criei a obra da cruz, mas eu criei para mim, eu criei para essa situação. Então, quando o seu casamento é salvo, é quando você pega o Evangelho e você crê: eu creio que o Evangelho vai manifestar no meu casamento, eu creio que o Evangelho vai salvar, me salvar da enfermidade, eu creio que o Evangelho vai salvar os meus filhos, eu creio que o Evangelho vai salvar minha empresa. Você pega o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e você aplica em todas as áreas da sua vida, e você vai ver a glória de Deus. Jesus falou: se crê, vai ver a glória de Deus. Pastor, a minha condição é horrível, minha condição, meu casamento, minha situação financeira é horrível. Ok, salvação é por conta do Evangelho. Creia. O que Satanás faz? Ele quer impedir você de crer no Evangelho. Ele quer que você faça alguma coisa para ser abençoado. Ele quer que você faça, não, é que você tem que fazer diferente. Você tem que buscar uma estratégia ideal para a sua empresa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ok, tudo isso é válido e tem o seu lugar. Só que isso não pode salvar. Somente o Evangelho tem esse poder. Porque o que nós precisamos não é de conhecer uma nova estratégia. O que nós precisamos não é de sabedoria humana. Nós precisamos de poder, irmãos. Só que nós não temos o poder. Aonde está o poder? O Evangelho é o poder. Quando você recebe o Evangelho, o poder de Deus manifesta em você. Quando você recebe o Evangelho, o poder de Deus move em você. Você crê e você é salvo. Se você estava depressivo, o Evangelho faz algo dentro de você. Você é liberto e curado na hora. Você estava sofrendo crise de ansiedade, quando você ouve aquilo que Cristo fez, o Evangelho faz algo dentro de você, e você é liberto imediatamente.